Bom dia, meus amigos. Nós vamos então ver hoje o capítulo 10, intitulado Evelina Serpa. Nós vimos que ela e o Ernesto conversaram com um instrutor que é encarregado de um departamento ali, né, de onde eles estão internados. E ambos desejam conversar com esse psicólogo, vamos dizer assim, né? Já que o Instituto trata as questões psiquiátricas, né? Esclarecendo, amparando, iluminando esses espíritos, né? Nessas condições, ok? Então nós vamos ver o capítulo 10, onde nós vamos ver hoje a Evelina em conversação com esse instrutor. Vamos lá. Devidamente credenciados, Evelina e Ernesto, após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade, que se lhes figurou encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, dedicado à clínica psiquiátrica, no departamento assistencial que lhe dizia respeito, sentiam-se tão à vontade do ponto de vista do habitual, como se estivessem visitando um moderno consultório terrestre. Em tudo, simplicidade, conforto, segurança. Atendentes à vista, fichários, aparelhos diversos para registro do pensamento. Depois das apresentações, o instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui, em nosso gabinete, e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo. Acenou para um funcionário a quem nomeou por irmão Telmo e, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando: ficarão juntos enquanto ouço a irmã Evelina. E para Fantine, bem impressionado: nada tema, toda conversação em nosso instituto será subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Tão logo termine o entendimento inicial com a nossa amiga, teremos nosso encontro. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. Estariam no mundo espiritual ou na terra mesmo? Na terra que lhes era familiar, em algum sítio desconhecido, onde se lhes falava do espírito libertado com alguma finalidade terapêutica? Pensavam os dois e chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação. Então vejamos, meus amigos, eles estão lá no instituto, o instrutor Ribas vai atendê-los, só que ele atende separadamente. Veja que cada atendimento, cada setor de trabalho é diferente. Vocês lembram o nosso lar, que o instrutor atendia de 2 em 2, não é? Para aproveitar o tempo, e o que era para um serviria também para outro, né? Aqui o atendimento é individual, não é? Ele vai conversar primeiro com a dona Evelina, depois com o Ernesto. Então veja só alguns pontos para a gente ver. O Instituto de Proteção Espiritual. Eles vão se fichar, vão fazer uma matrícula ali, né? Então, ele descreve. Nós conhecemos, então, o instrutor Ribas, que é o médico, o psicólogo que vai atendê-los. Trata-se de uma clínica psiquiátrica
os atendentes ali à vista, então tinha vários atendentes, né, trabalhando. Ela percebeu fichários, isso aqui que é duro, aparelhos diversos para registro do pensamento. Isso é duro, né, gente? Então você vai falar lá e existem aparelhos que vão registrar os seus pensamentos, para ver o seu nível, né, como você está, o que é melhor para você, o que precisa ser dito. Então, ela verifica tudo isso aí lá na sala, né? Ela vai ser atendida. Agora, ainda assim, veja como é difícil mudar um pensamento contínuo, um pensamento já feito, né, cristalizado na mente humana. Eles estão lá e ainda ele pensa, Evelina e Ernesto pensavam assim, ó, estariam no mundo espiritual ou na terra mesmo? Estariam loucos agora em recuperação? E ainda, com tudo isso, eles ainda não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar que nós estamos depois da morte. Não, né? Eles veem tudo, né? Então chegou lá o consultório, os aparelhos, as atendentes, tudo. Ele fala assim, não dá para acreditar, né? Tudo muito igual, muito semelhante. Então, ainda existe dúvida para eles, embora tudo que eles viram, né? Luiz, nós estamos aqui, estamos mesmo, né? Nós estamos. Todos nós estamos. Só você que não. Vai dormir hoje. Então vamos lá. Acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou docilmente o médico e, chegados a uma sala mobilada com distinção e singeleza, assentou-se na poltrona que lhe indicou, explicando atencioso: esteja tranquila. Nosso instituto se consagra à proteção e ao tratamento de seus tutelados. Primeiro, a cobertura socorrista, depois, o reajustamento, se necessário. Em razão disso, teremos tão só um entendimento fraternal, nada de cerimônias. Conversaremos simplesmente e todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores. A bem dizer, funciono aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, de vez que os nossos analisados possuem vasta coleção de amigos na retaguarda, amigos que lhes examinarão as palavras e reações, de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão o auxílio de que se mostrem carecedores. Diante de Evelina admirada, a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível junto à poltrona, dando a ideia de que a peça fora ligada ao sistema elétrico por disposições especiais. Nossa palestra será filmada. Simples recurso para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança. No capítulo da assistência, seguidos com segurança, no capítulo da assistência, de que não prescindirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilize-se, compreendendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior importância para seu benefício. Por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará a sua posição no conhecimento e, por suas respostas, saberá o montante das suas necessidades. Conversemos. Então, vejam, primeiro atendimento, ele está explicando para ela, o instrutor Ribas, como vai ser esse atendimento. Então, veja lá. O instrutor Ribas, então, diz, olha lá, todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores.
Então, tudo que eles vão conversar ali está sendo gravado. Depois ele diz: nossa palestra será filmada, não é? E nesse momento ela diz, né, que a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível. Então, essa tela vai filmá-la. Veja que se trata de uma filmagem diferente, né? Diferente. Então, olha lá. Por que será que ele está gravando? Por que será que ele está filmando? Em atendimentos psiquiátricos e analíticos, costuma-se também gravar. Depois o médico vai ouvir, prestar mais atenção, né? Então é um meio de poder detalhar, refletir para alcançar aqui o ponto que a pessoa realmente necessita, né? Recurso, né? E filmar. Oi? Não pode levar um advogado junto? Pode. Você sabe qual advogado, Virgínia? O bem que a gente fez. Esse advogado. Então, olha lá. É para ver a reação mesmo. Né? E para guardar. E por que tudo isso? Porque ele diz assim: posteriormente, os espíritos que estão ligados a ela e que têm condição de auxiliá-la vão estar estudando tudo isso para poder ver o que ela realmente necessita, né? Por isso, então, todo esse material vai ser arquivado e depois espíritos, amigos, vão analisar e ver o que ela precisa. Então, o instrutor Ribas diz assim: eu sou apenas um intermediário, um dialogador. A gente vai dialogar, nós vamos, né? A nossa conversa é informal, né? Porque nessa conversação que eles vão sentindo o que realmente ela precisa, como ela está, que informações ela tem, como ela está encarando essas informações. Tudo isso será revisto. O conhecimento que ela trouxe, né? O conhecimento, aquilo que ela trouxe da vida terrena, né? Tudo isso vai ser examinado. Então vamos lá. Perante aquele olhar brando e enérgico ao mesmo tempo, reconheceu-se Evelina qual criança de letras primárias, ante examinador experiente, e concluindo que não lhe seria lícito recusar a prova, perguntou com respeitosa coragem: instrutor Ribas, conquanto o senhor tenha feito referência a meus primeiros tempos da vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados, pessoas que não mais habitam a Terra? Perfeitamente, embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. Por que semelhante inadaptação? Falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. Se estamos efetivamente mortos, acredita o Senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender claramente? Como assim? Se a irmã, durante a sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o Divino Mestre, que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus e depois de Deus aos mortos sublimes, como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe
e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã, de certo não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Então vejam, ela pergunta, né? Ela está sentindo uma dificuldade de se adaptar à vida espiritual. Em se tratando de vida espiritual, ela ainda pergunta de novo: é verdade que eu não pertenço mais à Terra? Né? Morri mesmo, né? Então olha lá. E ele diz assim que ela está sentindo essa dificuldade toda por inadaptação à realidade espiritual. E aí ela pergunta para ele, né, instrutor, por que semelhante inadaptação? E o instrutor Ribas explica: falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. Então, toda essa dificuldade de se adaptar, de afirmar nela a realidade espiritual, essa dificuldade é por causa da falta de preparo na vida física. Aí a gente poderia falar assim, mas ela foi católica, então ela não tinha informação que nós temos de imortalidade, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, toda essa coisa que a gente aprende do mundo espiritual. Sim, ela não tem esses esclarecimentos assim, de forma mais explícita. Mas se ela levasse a sério e com reflexões os ensinamentos da igreja, ela chegaria também à mesma conclusão, né? Com menos, né, esclarecimentos, mas ela chegaria, porque ele diz assim, a gente não se adaptaria a tudo isso. Então ele começa a dizer, pensa bem, Jesus morreu e depois ele ressurge, quer dizer que continua vivendo. Aí ela poderia dizer assim, mas é Jesus, tá, e os outros santos que nós consideramos santos, todos eles continuam vivendo. Vocês não oram para o santo? Santo Antônio, São Benedito, né? Francisco, Santa Clara, Santa Teresinha, né? Todos esses santos, eles não eram homens na terra? Eram, tinham as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, né? Tinham testemunhos, desafios, eram homens como nós. Eles continuam vivendo, nós católicos oramos por eles, então a imortalidade existe. A imortalidade existindo, os espíritos que vão para essa realidade espiritual, eles guardam individualidade, eles continuam sendo eles mesmos. E nós, o que será de nós? Nós vamos para essa região, né? Chame-se céu, né? Esfera superior, nós vamos para lá. Se nós vamos para lá, todas as pessoas que nós conhecemos também vão? Vão continuar vivendo? Vão. A gente então possivelmente pode se encontrar lá, não pode? Pode. Então veja como a reflexão mais aprofundada vai levar a gente ao mesmo conhecimento. Mais racional, né? Então ele diz assim, ela enfrenta, né, a posição comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas. Agora tem um detalhe aqui. Isso não acontece só com o católico, com o protestante. Por mais surpresos que a gente vai ficar, há espíritas que estão inadaptados às realidades. Ele lê, acha bonito, né, e a vida continua, ai que lindo, não sei o quê, né, acha tudo muito bom, mas na hora
Não quero morrer, desespero, o que vai acontecer, como é que é. A gente estudou tudo, mas a gente tem um conhecimento. Poucos de nós assimilamos isso. Falta convicção. Falta esse amadurecimento, essa convicção, é assim, né? Então, vou morrer. Se for minha hora, Senhor, aqui estou, te agradeço a vida que eu tive, né? E vamos indo. Senhor, eu não quero ir agora, eu não quero morrer agora, pelo amor de Deus, né? Ainda né? É igual a gente, olha o que como ele diz lá, cadê? Ausência de integração real dos ensinamentos. Quer ver? Aparece uma dor na nossa vida. O que nós aprendemos? Tudo que nós conhecemos. Mas a gente vai desesperar, né? Aí a gente lê, a dor é uma... Vem na tribuna e fala, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Deixa vir uma dorzinha do joelho, né? Uma dorzinha de cabeça, uma cólica de rim. A gente pede para todo santo, né? Desespera, né? Então é isso. Falta de integração real com os ensinamentos religiosos, né? Luiz, toda vez que a gente vai aprender alguma coisa, a gente aprende realmente praticando. Só com experiência. É a dor, né? É a dor. Então a gente vai tendo uma experiência dolorosa, outra experiência, você vai... Só que é o seguinte, você vai compreendendo e assimilando. Porque tem gente que tem dor a existência inteira e morre com os mesmos problemas, né? Não aceitando, né? E outra coisa, a gente lê sobre reencarnação, a gente acredita. Lei de ação e reação, nós acreditamos. Só que quando a vivência nossa nessas questões aparecem, a gente vê a nossa imaturidade, porque ainda falta para nós integração real com os ensinamentos, né? Então, o próprio Chico dizia, né, que de cada 3 espíritas, 2 ficavam surpresos da vida espiritual. E olha que a gente estuda, hein? Ficavam surpresos, atordoados, né, inseguros, né? Então, aí lembra do irmão Jacó, no livro Voltei? Lembra? Espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira, aquela coisa toda, conhecedor, chega lá, tem dificuldade de adaptação, né? Então, a gente tem que ir amadurecendo as ideias para ter facilidade de adaptação no mundo espiritual, né? O André está lembrando o Chico Xavier lá no avião. O avião começou a ter uma pane lá e todo mundo gritando. O Chico agarrou na cadeira e ficou lá, né? Aí foi dando aquela coisa e ele começou a gritar, todo mundo gritando, ele começou a gritar também, né? Aí o Emmanuel aparece para ele, que é isso, Chico? Mas, meu irmão, o senhor não está vendo? Eu vou morrer. Então morra com educação, né? Então a gente tem que ter educação para morrer também, né? Vamos saber se nós estamos fazendo da forma correta esse amadurecimento, essa interiorização. No dia a dia, acontece um problema para você, como é que você reagiu? É onde a gente fala tanto do reforma íntima, conhece-te a ti mesmo, mas também para a gente é só assim, uma coisa bonita. Aconteceu um problema comigo, como que eu reagi? Eu tive assim, fé, eu tive confiança, como é que eu vivi essa experiência? Isso é autoconhecimento, né? Então não, eu ainda estou um espírito muito fragilizado, eu ainda não consigo lidar com essa questão, então eu preciso, né, ler a respeito, meditar, entender, amadurecer as ideias nesse sentido, né? Por isso que tem aquela história, né,
do orador que falava, e do velhinho que sentava na última fileira. Os dois desencarnam, chegam no mundo espiritual, o orador se encontra lá, e o velhinho, muito bem adaptado, muito melhor que ele. Aí ele fala assim: mas não é possível, eu fui orador, falei tanto, trabalhei pela doutrina, e ele lá está lá em cima. Aí ele foi lá perguntar para o velhinho: o que você fez, né? Ah, tudo que o senhor falava lá, eu fazia. Eu meditava, né? Entendia que era daquele jeito e fazia. Então, às vezes, a pessoa pode ser um grande alto-falante, jogando as ideias, mas de vivência é frágil, né? É como na profissão, né, Luiz? Você vai para a universidade, você se prepara teoricamente, mas você só vai saber se é bom profissional na prática. Na prática, né? A hora que você vai Aí você vai tudo ver. aquilo que aprendeu. Então, me formei médico, já estudei, preparei, analisei tudo. Vou ser cirurgião, fiz técnica, tudo. Aí chega na hora, eu tenho que fazer a cirurgia. Ai, meu Deus, Rafael. Aí vai desesperar, quer dizer, estudou, preparou, tem que ter confiança, né? Então, é a mesma coisa na vida da gente. Agora, o que me impressiona nesse livro é essa surpresa que eles têm da vida espiritual e essa negação, né? Que é a ideia cristalizada na mente nossa, né? O Jorge Elahá fala numa das lives dele que o primeiro livro, esse é o último livro da série, mas que esse deveria ser o primeiro livro para estudar quem chega na casa espírita. Ele esclarece mais que o nosso lar. Ele dá uma noção mais leve. O nosso lar é uma enciclopédia do mundo espiritual. Tem muitos detalhes, muitas coisas. Esse é mais acessível, vamos dizer assim, né? Ele é leve, ele vai mostrando a pessoa que desencarna, como é que é, né? Ele é bem interessante mesmo. Então vamos lá. Viu-se Evelina, de repente, transportada pelas molas mágicas da imaginação ao seu velho templo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas e os rituais litúrgicos de que partilhara, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar-lhes o sentido. Como não se inclinara a interpretá-los antes por invocações ao mundo espiritual? Como não lhes percebera até aquela hora a função de canais de comunicação com as forças divinas? Em pensamento, aspirava a rever-se em São Paulo, caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudar na própria crença o ponto mais alto da vida, aquele através do qual lograva entregar-se à proteção do Todo Misericordioso, com as suas dores e alegrias, aflições e ânsias mais íntimas. Lembrou-se de Jesus, fosse nas esculturas ou nos painéis, nas pregações e conversações, como sendo um Espírito Divino, a bater-lhe debalde às portas do coração, tentando ensinar-lhe a viver e a compreender. E ao refletir no Mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de perquirir-lhe as lições e acompanhar-lhe os exemplos, entrou em crise de lágrimas, qual se a fé cristã, excelsa e piedosa, se lhe transfigurasse em juiz nos recessos da alma, exprobando-lhe o comportamento. Oh, meu Deus, interferia em pranto, porque precisei morrer para compreender. Por que, Senhor? Por quê? Ali comparecia para retratar-se moralmente.
falar de si própria, prestar contas. Entretanto, que trazia na própria bagagem, senão o vazio de uma existência que lhe parecia então inútil? Tinha a ideia de que as trancas mentais que a isolavam das realidades eternas se lhe haviam rompido de chofre, na leveza de pensamento que passara a desfrutar, e aquele Jesus que adorara por fora lhe ganhava agora intimidade no coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? A senhora Serpa, algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia paternal. Viu como é importante gravar e filmar? Porque tudo isso, as reações dela, né? Só estando presente ali para você analisar as reações, as emoções, comportamento. Por isso, filmar. Quando ele falou dessa realidade espiritual, que ela realmente pensou, realmente, eu ia na igreja, recebia comunhão, participava disso, daquilo, mas eu não me aprofundei na mensagem. Eu fiquei só, né, na superfície, não consegui tirar disso tudo uma fé, né, conteúdo racional, entendimento, não consegui. Então ela começou a rememorar a vida dela. Luísa, na casa espírita acontece isso. Também. Ela começou a ir pensando, né, que ela ia na igreja, via, voltava, e agora ela teve saudade de voltar à igreja, mas com esse conhecimento que ela tinha agora. Por isso que ela fala, né, ó meu Deus, por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor? Por quê? Então agora, com essa orientação, com tudo isso, ela está compreendendo mais do que ela compreendia na Terra. Veja que nós estudamos que no estado espiritual, como é que chama? Os nossos sentidos, eles se ampliam. Então, com a conversa, com esse entendimento, ela foi entendendo o que ela não entendia aqui, que ela não se aprofundava. Então, a mesma coisa, como a Rosana falou, acontece. A gente desencarna, nós somos espíritas, mas a gente não se dá conta nesta encarnação do tesouro que a gente está recebendo, das informações. Então, lá no mundo espiritual, a gente fala assim: nossa, mas eu fui no centro a vida inteira, compreendi as verdades, entendia. Como é que eu não atinei para a coisa? Não é? A gente fica com essa pergunta também no mundo espiritual, né? Luiz, mas você vê que a gente ainda vai várias existências para entender os ensinos de Jesus. Ah, sem dúvida. Porque, Há 2000 anos nós não entendemos nada. Porque a doutrina espírita só amplia o que Jesus ensinou. O que Jesus ensina é o desapego total. Mas a gente passa, como ela disse, como se Jesus estivesse falando para ela: Evelina, o que você fez? Porque eu ensinei. Porque a gente, eu acho que não é a consciência da imortalidade da alma. O que nos prende no mundo material é o apego. Sempre. Alguém ou algo que a gente acha que é nosso mesmo, que nós é que somos responsáveis por aquilo. Isso é muito forte dentro da gente. Você vê a dor de uma mãe, da comunicação de uma dor de uma mãe que deixa filhos pequenos, por exemplo. Ela não acha que antes de ser filho dela é filho de Deus, não acha isso. Não. O nosso amadurecimento para todas essas coisas demora muito. Muito, é devagar. Luiz, Antônio, no caso da Evelina, na próxima reencarnação dela, esse esclarecimento ela vai absorver? Ela já vai absorver isso, será mais fácil na próxima encarnação. Ela não vai ter maturidade total, mas ela já vai estar mais, né? Você veja, é tão interessante que é maturidade espiritual.
Por exemplo, eu conheço amigos meus que são inteligentíssimos, tal. Eles falam assim: eu acho bonito o espiritismo, Luiz Antônio, mas esse negócio de reencarnação, como é que vocês podem acreditar nisso? Não dá, eu não consigo entender isso de jeito nenhum. Você veja, para mim é o contrário, é a reencarnação que me explica tudo. Então veja, é maturidade, é visão, experiência, né? Porque veja só, aí o pessoal fala assim: é porque você foi espírita na encarnação anterior. Pouquíssimos de nós fomos espíritas. Porque quantos anos tem o espiritismo? 160, 160 anos, por aí. Então, nem todos nós tivemos contato com o espiritismo. É agora, né? Então a gente vai uns assimilando mais, outros menos, mas já é uma maturidade espiritual. Mas, Luiz, nós já lutamos desde sempre, eu pelo menos de criança, de não aceitar simplesmente que me foi posto na religião da minha família. Então você é tida rebelde, mas como você não aceita? Sabe, desde criança, desde jovem, você fala, mas não é isso que eu estou buscando. É porque tem pessoas que têm mais lucidez, mais assim, entendeu? E talvez menos fé. E para ter fé vai precisar ter algo que vai mexer com ela. Adquirindo aos poucos, né, essa convicção de coisa secreta. Com certeza. Oi, Maurício. A respeito de Jesus, algumas religiões ainda pregam que deve amar Jesus. Não é seguir Jesus. Seguir Jesus é só devoção, né? Acha que amando Jesus, eu creio em Jesus, Aceitando Jesus, né? acha que está salvo. Está salvo. E não é só aceitar Jesus, porque se fosse assim, eu aceito faz tempo, né? Mas aceitar e ver o que ele falou, a mensagem dele, e se esforçar na vivência daquilo, né? Oi, Jovi. A Lourdinha falou da próxima reencarnação talvez seja mais fácil para ela. Eu não acredito que seja, porque a continuidade vai ser igual a essa, não vai? Não, você vai ter mais facilidade de entender certas Mas coisas. a cobrança vai ser um pouco maior. Sim, toda vez que você compreende mais a vida pede de você. Quem mais foi dado. Quem mais foi dado, mais é pedido. No estudo, ele está trazendo para nós. Eu faço a primeira série, primeiro ano. O segundo ano é coisa nova, não é o mesmo primeiro ano. Então vai ter... Mas você vai poder fazer o segundo ano porque você fez o primeiro. Então, mas é coisa nova que vem. É uma nova experiência. Cobrança em cima do que você aprendeu. Então, Isso. acho que continua igual, mas não. Continua o mesmo desafio de aprender mais, mas Você falou o termo certo? é o mesmo desafio. Só que o que você aprendeu facilita o entendimento do outro, futuro, né? Cumulativo, né? Eu me lembro que eu busquei a doutrina espírita, porque para mim a dificuldade maior era não ter explicação, porque se eu ia beber, e às vezes ficava a pessoa tão idosa, de uma forma ali, pedindo para morrer, e Deus esqueceu delas, né? E aí partia tão jovem, e eu não sentia, não tinha explicação para isso. São essas coisas, né, que a gente olha ao nosso lado e homens de bem sofrendo e malandro com a saúde de ferro, né? Então são essas coisas que a gente vai pensando, refletindo para entender reencarnação. Isso. E veja só, e Jesus, tem uma frase de Jesus que fala assim: eu sou o caminho. Há estudiosos que dizem que ele diz: eu sou um dos caminhos. Porque tem gente que nasce, o círculo reencarnatório reencarna na Índia. Ele é o hinduísmo. Ele não ouve falar de Jesus. Não ouve, né? Jesus é a potência maior. Só que para chegar a ele existem vários caminhos. Então, por exemplo, você nasce lá no norte da Índia, sua mãe, seu pai, seu povo, todo mundo é hinduísta.
Você aprende aquela realidade. Você vai viver aquela realidade. Veja o que é a adaptação. Você vai viver aquilo. Nunca ouviu falar de Jesus. A mesma coisa nós aqui em Votuporanga, no bairro Pozubão. Se eu falar nome de 5 deuses do hinduísmo, ninguém conhece. Nem sabe o que é hinduísmo. Não é? Então, lá também tem gente que nem ouviu falar de cristianismo. Né? Então, aprende aquilo. Pela necessidade do novo, do crescimento, a lei pega um cara lá, hinduísta, e bota ele para nascer agora no Ocidente. Aí ele vai conhecer ideias novas, diferentes, vai mudar. Só que com certeza esse espírito vai ter certas dificuldades de compreensão e de adaptação. Mas a vida vai ser para ele um desafio que vai permiti-lo ver as coisas de maneira diferente. Aí ele vai conhecer um outro lado, o cristianismo, o judaísmo. Ele vai começar a ter ideias diferentes. Então a gente vai vendo que existe uma harmonia no universo que nós não somos capazes de compreender, de alcançar. Não é? Uma coisa impressionante, né? As experiências, a vida na Terra, as diferenças, né? Os ensinos cumulativos, como que tudo isso é grande. A gente não imagina. Isso precisa de muitas reencarnações. Muito tempo para a gente poder ir firmando, né? Essa questão do conhecimento e de viver Jesus como que vai acumulando, né? E quando a gente vê grandes homens e mulheres que fizeram coisas maravilhosas, por isso são chamados de santos, é porque eram os espíritos muito, muito, muito mais evoluídos que nós. Muito, muito. Que vêm com experiências para nos auxiliar. E a vida na Terra é tão complicada que há espíritos evoluídos que vêm para a Terra e pode dar uma escorregada. São Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos padres da igreja, né? Um dos filósofos da igreja, né? Livros, Pensamento de Santo Agostinho, ele foi um dos que deu impulso à fé cristã. No entanto, quando ele nasceu na Terra, enfrentou as dificuldades, os apelos da vida física. Na mocidade ele era um verdadeiro malandro. Deixou filho espalhado, né? Tinha dificuldade, a mãe sofreu muito com ele. A mãe dele é Santa Mônica, também era santa. Sofreu muito com ele, até que ele entendeu e fez a primeira tentativa. Falhou, ele voltou novamente nos erros. Fez a segunda tentativa, falhou. Na terceira, ele amadureceu, compreendeu, aí virou um santo. Quer dizer, um espírito desse já era assim. Porque ninguém faz uma coisa assim, como que a gente fala, uma conversão instantânea. Isso é muito difícil. Então ele tinha bagagem. Vamos lembrar da Alcione, no livro Renúncia. Ela vai reencarnar na Terra para ajudar um espírito muito ligado a ela, que ficou para trás na evolução. Ela adiantou e ele ficou lá. Então ela quer ajudá-lo, quer estar perto dele. E ela acha que o melhor é reencarnar para ajudá-lo. E ela quer reencarnar, como ela tem méritos e condições, os espíritos dizem assim, é a sua vontade, você tem mérito. Eu aconselho não ir. Porque a situação que você está, quando você reencarnar na Terra, você vai estar sujeita às leis daquele planeta. Você vai sair daqui e vai mergulhar nas trevas, eles falam. Nas trevas, a região das trevas, né? Quer dizer, a Terra, mundo inferior demais. Você vai estar sujeito aos apelos do corpo físico, às limitações do corpo físico. Você vai estar, e você pode criar, eles falam assim,
criar karma com o planeta, com as pessoas que você vai conviver. Você pode criar um karma com o planeta. Você não tem nada a ver com a Terra mais, mas você pode criar um karma, porque ele pode falhar. Então, são coisas da evolução, do crescimento espiritual, que a gente não consegue abarcar por inteiro, né? Agora, Luiz Antônio, no caso do Santo Agostinho, a mãe dele, que é a Santa Mônica, né, já era um espírito evoluído. Para receber um filho assim. Que seria um baluarte, né? Mesmo assim, tendo uma mãe santa, ele escorregou. Aí nós ficamos pensando, os pais de Emmanuel, né, reencarnados, quem serão? Que espíritos que para receber... E às vezes, Lourdinha, só serão pais biológicos, sem nenhuma ligação. Porque há espíritos que tinham que vir e vieram por condições, por localidade, que às vezes não tem ligação afetiva com a família, mas é apenas a família tem as condições que ele vai precisar para fazer o que ele tem que fazer, né? Até virar Paulo, né? O pai do Paulo, quando ele volta lá na casa do próprio pai, o pai renega ele, fala, não, então ele é pai do Paulo. Pai do Paulo. O generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte das lágrimas, e ao vê-la acerenar-se, falou comovido: a depressão momentânea lhe faz bem. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia a sua confiança nele. Em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento, participando a jovem senhora que praticamente a sua ficha de identificação estava pronta, de vez que, antes da sua vinda, o estabelecimento de saúde, através do qual ingressara na cidade, fora consultado sobre a sua procedência e filiação na terra. Ainda assim, acrescentou: o seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto de posse dele estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. Posso saber que auxílio será esse? Sim, por seus apontamentos, ser-nos-á possível aquilatar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Acaso todos nós, guardiães na existência... Vamos ler de novo. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Não temos, acaso, todos nós, guardiães na existência terrestre? Perfeitamente. E todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências, para uso deles próprios. Em nossos estudos, todavia, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que as suas anotações autobiográficas se lhe jorrarão da própria consciência. Há que se promovermos um autoencontro no plano das realidades da alma, para o balanço preciso de nossas necessidades imediatas. Certamente, em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada nas impressões que lhes terá causado. No entanto, em nosso instituto, recolheremos a sua projeção individual intransferível. Logo após, ante a expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou-lhe rememorasse de viva voz alguns traços da própria história, a começar das reminiscências mais antigas, que evitasse um relatório exaustivo e sim procurasse sumarizar notícias e lembranças tanto quanto possível.
Então veja só que interessante, ele falando para ela. Primeiro, ele percebe nela um estado depressivo, porque ela começa a se culpar, né? Por que eu tive que morrer, tal. Aí ele diz assim, ó, a depressão momentânea lhe faz bem. Quer dizer, esse sofrimento, essa amargura que ela está sentindo, isso faz bem para ela. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Olha que frase. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu sinto que eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, quanto mais eu conheço, mais eu vou ter dor moral. Então evoluir, gente, dói. Né? Evoluir dói. Por quê? Você vai conhecendo, vai tomando realidade, vai entendendo, só que você vê ao mesmo tempo, sobretudo na nossa situação evolutiva, você conhece, você sabe, você vê, você amplia, só que aí você volta para você e você não consegue fazer aquilo. Aí dá a dor moral. E essa dor moral mede a nossa noção de responsabilidade. Quer ver? Você está indo com a pessoa tal, ela faz alguma coisa para você, você reage, acaba com a pessoa. Fala o que não podia, fala o que não devia, e tá. Aí depois passa, vem a dor moral. Meu Deus, não podia fazer assim, não podia agir dessa maneira, tá. Porque você tem o grau de responsabilidade, você sabe, você conhece. Mas você fez errado, aí vem a cobrança, não é? O complexo de culpa. Outra pessoa por aí, ela xinga, faz, arma o barraco, como se diz, né? Não está nem aí. Não liga para isso, não. E se precisar, faz de novo. Porque ela não tem o grau de responsabilidade que alguém tem quando conhece mais. Então é aquilo que Jesus falou, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Então tem gente que faz coisa ruim e se precisar faz de novo. Tem gente que tem tanta isenção de responsabilidade na vida, são espíritos tão mais. Ele mata e se precisar ele mata de novo, como se ele estivesse atirando num pardalzinho, né? Pá, não está nem aí. E a consciência dele não dói. E não tem complexo de culpa. Então veja como a evolução cobra, como evoluir, mas a dor moral mostra que você está indo para frente. Então é uma dor boa, gente. Sente ela que... né? Por isso que a dor é uma bênção, né? Isso, aí a gente entende por quê, né? Agora ele diz uma coisa aqui, deixa eu ver. Ela diz assim, e nós não temos aqui, né, aqueles que nos auxiliam, nós não temos os nossos guardiães, tal. Todos nós temos. E tem que ser ela. Porque se eu fosse perguntar sobre a Evelina para a mãe dela, vamos supor que está no mundo espiritual, para o pai, para alguém que conhece ela, eles vão falar a versão deles. Então, por isso que está gravando e filmando, porque ele quer saber a noção dela, que visão ela tem dela, do que está acontecendo. Porque é isso, não é, que vale. A gente às vezes nos surpreende, você vê uma pessoa, aquela coisa, tal. É a sua visão. Mas o que a pessoa vive mesmo, só ela que sabe. Então, tem que ser ela, a Evelina, falando. Então, ele diz, né? Há que promovermos um autoencontro no plano das realidades da alma, para o balanço preciso de nossas necessidades imediatas. Então, quais são as necessidades da Evelina? O que ela precisa mesmo? Então, ela que vai ter esse autoencontro e mostrar para ele o que realmente
ela precisa, né? Então ele pede assim: conte para mim a sua vida, mas que essas lembranças sejam sumarizadas. Não precisa contar. Então, gente, aqueles que vai conversar, você fala assim: resume, meu filho, pelo amor de Deus. O que você ganhou isso daqui? Ganhei. Quem me deu isso daqui é a Margarida. A Margarida, você sabe, né? Aquela que é casada com o Fernando, que coitada, ela sofre tanto com aquele homem, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas aí, então, né? E aí ela volta e depois põe as capas de novo. Então, resume. Aí ela vai resumir. Minhas memórias principiam confusamente ao perder meu pai. Era uma criança tenra quando escutei os gritos de minha mãe, agarrando-se a mim, a dizer-me que eu estava órfã. Pouco tempo decorrido, minha mãe deu-me um padrasto bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos, de certo, no intuito de fugir a recordações indesejáveis. Apesar da ternura do homem que passara a chefiar nossa casa, sentia falta instintiva de meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram para mim sempre escassas. Acerca do seu falecimento, nada mais pude colher de minha mãe em matéria de esclarecimento, senão que ele morrera de modo repentino. Quando se achava num passeio, morrer de modo repentino, quando se achava em um passeio. Mais crescida, compreendi que ela reprimia comentários em torno do pretérito, esquivando-se a conflitos possíveis com o marido, que seja dito em louvor da verdade, lhe dedica até hoje enternecido afeto. Aos 12 anos de idade, fui internada no educandário católico, do qual me diplomei para o magistério sem exercê-lo em tempo algum, porque desde o baile de formatura me vi requestada por 2 rapazes ao mesmo tempo, Túlio Mancini e Caio Serpa. Confesso que muito moça e muito irresponsável ainda, deixei que o meu coração balançasse entre os dois, prometendo fidelidade a ambos simultaneamente. Quando admiti minha escolha definitiva na pessoa de Caio, que veio a ser meu esposo, Túlio tentou o suicídio, e ao vê-lo salvo, pensei no sacrifício a que se dera por minha causa, e de novo me inclinei para ele. Quando me dispunha a requisitar de meu noivo a exoneração de qualquer compromisso, Túlio matou-se com um tiro no coração. Depois da terrível ocorrência, casei-me. Caio e eu fomos felizes por alguns meses, até que vimos frustrado o anseio de possuir um filhinho. Abortei logo ao engravidar. Em seguida, caí em deperecimento orgânico progressivo, talvez em virtude da enfermidade que me acometeu sem pausa. Caio procurou nova companheiro, uma jovem solteira com quem passou a conviver, simulando vida conjugal na cidade grande. A vexatória situação em que me achei passou a me arrasar. As humilhações incessantes a que me vi exposta dentro de casa amargaram-me a existência. Desde então, nada mais tenho a confessar, senão sofrimento moral, desânimo de viver, com a enfermidade de que me vejo em tratamento até hoje. Então ela resumiu a vida dela, né? Agora veja só, como às vezes as nossas atitudes repercutem nos outros. Veja que esse Túlio amava muito e chegou a tentar suicídio, aí ela voltou de novo para ele, depois inclina para o outro de novo, e aí ele se mata realmente, né?
Então aí as nossas responsabilidades, né? As ligações, os afetos, né? Que a gente tem que ter. Ela mesma diz que ela prometia fidelidade para os dois ao mesmo tempo. Danadinho, né? Aos dois ao mesmo tempo, né? Você veja, Wilson, como nós homens sofremos, né? Como, né? Como essas mulheres são terríveis. Né? Como diz o Raul Seixas, quem gosta de maçã vai gostar de todas, porque todas são iguais. Mas aí o erro é fraqueza dele, ela não tem culpa, tem? Não, aqui ela tem, porque ela fala que ela prometeu fidelidade para os dois. Ela alimentou isso. É bobo. Ele é bobo em acreditar, mas vai fazer o quê? Os homens são ingênuos, o Mendonça. Né? O instrutor fitou-a comovido e perguntou: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival? A senhora Serpa refletiu alguns momentos e intercalou com amargura: de modo algum. Estou numa confissão em que tomo Jesus por minha testemunha. Eu não posso mentir. Nunca pude perdoar a meu marido pela deslealdade com que me afronta e nem tolerar a presença da outra em nosso caminho. O benfeitor, longe de alterar-se, interpôs afetuoso: compreendemos os seus sentimentos humanos e podemos encerrar a sessão de hoje. A irmã tem problemas difíceis a enfrentar e o nosso instituto verificará até que ponto conseguirá proporcionar-lhe a devida cobertura. Permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em futuras reuniões. Evelina retirou-se, sendo substituída por Fantini, cujo exame ia começar. Veja aí a honestidade dela. Depois de tudo, o problema para ela foi o marido, que está traindo, que ela sente assim, aquele gelo da indiferença, né, o casamento difícil. E ela diz isso aqui, gente: eu tomo como testemunha Jesus, então eu não posso mentir. A verdade é que eu nunca perdoei meu marido. E nunca aceitei a presença da outra no nosso caminho. Ou seja, é um problema que ela carregou para lá. Ela não perdoa. Então, depois de tudo isso que ela falou, que gravou e tal, ele diz assim: agora nós vamos continuar depois das nossas conversações, né? Esse tratamento, nós vamos ver o que é melhor para você a partir de agora. Ela sai e agora é a vez do Ernesto. Aí a gente vai ver semana que vem.